Boa noite, meus amigos. Mais um dia estamos aqui ao vivo no Facebook e também no Instagram. Pessoal, do Instagram é bem limitado porque nós temos uma câmera só que é do telefone celular. Então vai ficar um pouco diferente. No Facebook você consegue acompanhar a gente com mais detalhes e com maior qualidade também. Então assim, quem quiser ver com maior qualidade, dê uma olhadinha no Facebook. Falando disso do Facebook, semana passada nós recebemos aqui o Reis, cara. E nós falamos que iríamos fazer um sorteio para quem fizesse comentários naquele post. E foi feito. Daqui a pouco o Wellington tá aqui sentado aqui embaixo de vocês. Estão vendo ele botando Coca-Cola ali? Esse rapaz aí que o João escravizou, né, João? Mas muito provavelmente que se hoje ele tá bonito de novo com o cabelinho. Eu elogiei o cabelo dele, agora ele só tá vindo assim. Então, o Wellington irá fazer então pra gente o sorteio das pessoas que fizeram comentário no Facebook. Essa pessoa irá ganhar dois ingressos para participar da 14ª feijoada do Risca-Faca no dia 19 de agosto. Eu fui em várias delas, casado e solteiro. É bom pros dois. Perfeito. É pra família e pra também quem quer aproveitar, João. Mas pros dois lados. Não, mas o homem casado que vai nessa feijoada, eu digo pra vocês o seguinte: vai lá, come feijão e vai pra casa, querido. Perfeito. Porque depois das 3 é tiro, porra de bomba. É isso aí, exatamente. É guerra depois de 3 horas. Então eu vou lá com a minha família, almoço e vou embora também depois de certo horário. Mas para quem quer ir pra guerra, fique mais um pouco lá. Então, 14ª feijoada do Risca-Faca, de 19 de agosto, lá na Vanderbier, na famosa Rua da Coca. Beleza, pessoal? Então, vamos falar uma coisa importante. Hoje estamos aqui novamente, eu, meu fiel escudeiro, João Marcelino, meu mano aqui, que é psicólogo policial. E a gente tem uma coisa muito interessante. Nós não trazemos aqui só pessoas que concordam com a gente. Nós trazemos pessoas que têm outros pontos de vista, que têm outras posições políticas, e não tem por que a gente não abrir esse espaço. O conhecimento se forma através da dialética, da conversa, através da oposição. Isso é muito importante, ainda mais num país que a gente está vivendo uma polarização política muito grande. Então a gente tem que trazer esse espaço para que as pessoas possam falar sobre vários assuntos. Falando nisso, João, eu sou um cara que tenho preconceitos. Todos nós temos preconceitos. Todos nós temos preconceitos. É interessante falar sobre isso. Todos nós temos preconceitos que são nossos, internalizados, e isso não quer dizer, por eu ter um preconceito, que eu sou uma pessoa que vou externar esse meu preconceito. Digo isso porque vou trazer uma coisa simples. O meu pai era um cara que falava, meu pai teria 100 anos hoje, já morreu há mais de 10 anos, e ele falava o seguinte: que homem que tinha tatuagem era bandido, era vagabundo. Meu pai já morreu há um tempão, eu não tenho nenhuma tatuagem. E eu não tenho problema nenhum com tatuagem, mas eu não faço em mim, porque foi um preconceito que foi estabelecido numa fase muito... Então, todos nós temos esses preconceitos. E quando eu digo isso, o preconceito, ele não precisa ser externado. E eu tenho vários preconceitos sobre vários assuntos, mas a gente precisa trazer também conhecimentos para que a gente possa transmitir a quem está nos acompanhando. E hoje eu estou trazendo aqui, para poder estar junto com a gente, faixa preta de jiu-jitsu, nosso aluno lá da Academia Dugan, do time TMC, André Silva, o mais famoso Kibe, conhecido como Kibe. Kibe, seja bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse falando quem você é, mas antes de você se apresentar, eu vou dar um espaço para o João poder falar, porque senão ele vai ficar chateado comigo. Tá pode certo, ser, Kibe? Tá certo, pode ser. Vamos lá, pessoal, muito boa noite, muito prazer. Estamos aqui novamente nessa quarta-feira chuvosa, quarta-feira fria, com mais um episódio do nosso podcast com essa pessoa maravilhosa, o Kibe. Tanto tempo que eu não te via, né, Kibe? Seja bem-vindo. Tenho certeza que tu trará muitas informações. Conversávamos antes acerca desse assunto, e é um assunto que, para mim, pelo menos, ele é muito vago. Tanto que certa vez eu fui convidado para trabalhar numa clínica e eu precisei recusar o trabalho porque eu era muito limitado naquela situação. Penso que hoje, talvez com os esclarecimentos que você possa trazer pra gente, eu tenho certeza que depois tu também vai me fornecer alguma literatura para que a gente possa voltar a trabalhar, né? Ou trabalhar com essas questões. Sobre os preconceitos, Ruito, foi feliz no teu comentário. Somos carregados, sim, de preconceitos e de preconceito, mas de preconceito, que é aquele conceito pré-estabelecido, né? A ideia que você tem, às vezes interiorizado, que você interioriza. O meu pai, na minha adolescência, o homem não podia usar brinco, e o homem não podia usar rastafari. O brinco, porque o homem que usasse brinco era viado,
e o Rastafari era maconheiro. Isso aí. Então, era aquela visão que a gente tinha e você acaba exteriorizando isso e leva ao longo da vida. Obviamente que com o amadurecimento, nós vamos aprendendo a lidar com situações e respeitar também. Quando tu fala, Rui, que nós precisamos trazer pessoas que pensam diferente da gente, pessoas que têm outras demandas, é muito legal. Eu penso que um podcast ele só é enriquecido se a gente puder ter a oportunidade de discutir sobre tudo, porque senão fica algo muito chato, muito chato. Então, Kibe, se apresente para nós, por gentileza, fala um pouquinho da tua vivência, por favor. Boa noite, pessoal, meu nome é André da Silva, né? Eu tenho 38 anos, eu sou tatuador há mais de 18 anos já aqui na cidade de Blumenau, né? Sou faixa preta de jiu-jitsu também, pratico esporte sempre. E sou usuário de maconha e paciente de cannabis medicinal. E eu venho trazer muita informação hoje para vocês, tirar dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar, que eu quero ajudar a trazer essa informação para que mais pessoas que tenham a necessidade de encontrar um tratamento com cannabis, que hoje, né? Hoje ela está sendo muito usada em vários tratamentos. E justamente por esse preconceito, e esse preconceito acaba deixando de pessoas que têm essa necessidade terem esse acesso, entendeu? Às vezes até pessoas que necessitam por aquele preconceito, ou que foi estabelecido lá na infância, que a maconha é algo do mal, que ele possa ser quebrado e que venha trazer essa informação, porque às vezes vamos dizer um senhor que viveu a vida inteira, sabe, sabendo que a maconha era algo criminalizada, ele não vai, se ele não tiver a informação correta, ele não vai se permitir a usar o medicamento, que às vezes pode ser a saída do que acometeu a vida dele inteira, sabe? Ó, algo que ele sofreu a vida inteira e que pelo preconceito ele pode até nem chegar a ter esse contato com algo que vai ajudar ele, né? E é a maconha, esse assunto que é tão vago, mas que a gente tem muita informação para compartilhar com todos que precisarem, né? Ô, Kibe, deixa eu fazer uma pergunta pra ti. Mas como é que, assim, a maconha pode ajudar? Porque toda vez que, assim, eu vou lá no meu preconceito mesmo. Eu tinha um amigo meu, não vou usar o nome dele porque lá do Rio de Janeiro, que ele repetiu 3 vezes a 7ª série. O cara fumava maconha e ia pra escola. Ficou burro. Ele já nasceu burro. Não tinha aprendido muita coisa. Ele esqueceu a metade fumando maconha. Então, assim, como é que eu posso... Eu tenho um medo gigante da liberação das drogas. Eu acho que nós temos uma população que tem um QI de 89, que tem macaco que tem 90, ou seja, mas uma população ignorante, cara, com pessoas com QI baixo. E como é que eu vou falar da liberação da maconha, sabendo que nós temos um problema de falta de pessoas querendo estudar, querendo progredir? Se a maconha, o cara fuma maconha, geralmente o que ele faz? Fica meio lesado, fica meio retardado, ele se torna um ser improdutivo. Isso é a minha visão. E aí, por isso que eu peço pra ti assim, ó, o que você defende, qual é a intenção de você falar assim, olha, eu acho que a maconha pode ser vista de uma outra forma, e eu queria que você me dissesse de que forma que ela pode ser vista, como uma coisa medicinal, e pergunto isso porque uma vez eu perguntei para um amigo meu assim, tá, tu é médico? Não. Tu é biólogo? Não, tu só é maconheiro, porra, então não enche o saco. Então assim, desculpa. E essa coisa do senso comum pode atrapalhar mais do que ajudar, né? Por isso que eu pergunto. Porque eu sempre penso, isso é um pensamento que eu tenho, que ela é a porta de entrada para outras drogas mais pesadas. Isso foi falado a vida toda. Isso, né? exatamente. A vida toda. Isso. É isso que eu quero falar. Tipo assim, ó, vamos dizer, igual o professor Rui falou, que o amigo dele, quando era mais novo, começou a usar e ficou burro. Tem um neurocientista, o Dr. Siddhartha Ribeiro, ele trouxe uma informação muito valorosa. O que é? Que a maconha, ela não queima neurônios como foi falado a vida inteira, mas ela causa neurogênese, que é como se fosse novas comunicações sinápticas, entendeu? Nessa parte dos neurônios. E um jovem, né, o João vai entender essa parte. Um jovem, ele tem uma mente sadia, neurônios sadios, neurônios que têm uma comunicação sináptica muito potente. Então, se ele usa algo que vai aumentar essa comunicação, um uso abusivo por um tempo longo, futuramente pode desencadear tipo situações de fobias, síndrome do pânico, depressão,
esquizofrenia, por esse desnivelamento do sistema endocannabinoide. Porque como que a maconha ela age no corpo do ser humano, né? Nós temos, agora nesse exato momento, o João está produzindo maconha no organismo dele. Eu não. Porra! Não. Então me explica esse negócio aí. Eu Vou não. explicar para vocês. Desliga a internet aí, mãe. Minha mãe está produzindo maconha nesse momento. Porra! Verdade. Sabe por quê? O Dr. Rafael Mechula é um cientista israelense. Ele descobriu o sistema endocannabinoide em 1990. É muito recente. Muito recente, que nem na faculdade de medicina não é ensinado. O sistema endocannabinoide, ele é um sistema modulador, entendeu? De todos os outros sistemas do nosso organismo. Então, ele causa a homeostase quando a cannabis entra em contato com ele. Por que isso? Porque nosso organismo, ele produz moléculas endógenas que regula esse sistema endocannabinoide, entendeu? E essas moléculas endógenas que o nosso corpo produz, muitas vezes esse sistema pode ser desregulado, vamos dizer, por um estresse excessivo durante o dia acumulado, ele pode ser desregulado. Então, tu começa a ficar de mau humor, tu começa a ter várias situações que está envolvida com esse sistema endocannabinoide, que o teu organismo não conseguiu produzir as moléculas necessárias para regular ele, para promover essa homeostase. E o Dr. Rafael Mechula, ele também descobriu que a maconha mesmo criminalizada, que hoje é usada de forma terapêutica medicinal, ela produz mais de 150 fitocannabinoides, que são moléculas iguais às moléculas que o nosso organismo produz. Então, essas moléculas, quando elas são usadas, quando elas têm esse contato com o sistema endocannabinoide, ela promove essa homeostase, regulando todos os sistemas. Então, às vezes o indivíduo, vamos dizer, sofre de Parkinson, entendeu? E ele tem um distúrbio, né, neurológico ali, que é uma doença neurodegenerativa, né, que acomete, que ele vai ter espasmos numa parte do corpo. Está existindo, o Dr. Siddhartha Ribeiro falou que está existindo um impulso sináptico que está jogando para aquele lado, entendeu, do cérebro, que está refletindo nesses espasmos. Quando ele consome a cannabis, seja de forma gotinha de óleo, ou comestível, ou via inalada, ele tem essa homeostase, entendeu? Ele devolve essa comunicação sináptica para os neurônios, onde cria uma nova rede de comunicação e ele fica estável para os espasmos, entendeu? Ou alguém que tem uma epilepsia, que tem uma convulsão e um desmaio, quando ele usa a cannabis medicinal, acontece essa regulação nesse sistema que estava em falha dele e que estabilizou aqueles espasmos, aquele desmaio. Então, a partir desse sistema que todos nós temos, nós já nascemos com um receptor, como se fosse um receptor esperando as moléculas da cannabis, as moléculas da maconha, entendeu? Sim. Então, essa é a potência é dessa forma que ela age no nosso organismo, entendeu? Trazendo todos esses benefícios. Aí todos perguntam, nossa, mas como a maconha é capaz de fazer tudo isso, né? Então, ela é capaz de fazer isso, porque ela produz essas moléculas, que são moléculas, o THC, o CBD, que todo mundo fala, são 2 moléculas só, entendeu? O THC todo mundo fala que é o vilão, que é o psicoativo, que deixa o cara doidão, mas ele tem um alto poder analgésico. Vamos dizer, uma pessoa que sofre de caquexia, que está na fase terminal do câncer, que ela não se alimenta mais, ela precisa de um efeito adverso da maconha, que é o que? Aquela fome excessiva que dá, para que ela possa se alimentar, entendeu? Então, o preconceito ele tem que ser quebrado quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa que tem uma necessidade e que aquela planta ou que aquela droga que seja, que todo medicamento é uma droga, né? Opa, caiu lá. Só segura aí, Kibe, que caiu lá o telefone. Né? Então, que todo medicamento é uma droga. O Kibe vai ficar fora e tá pausado o vídeo lá. Tá reconectando. Faz parte, ao vivo e a gente...
Mas mesmo com essa tua explicação, parece uma explicação muito Nossa, clara, tem que botar bastante. a gente percebe que mesmo na comunidade científica há uma divergência muito grande acerca desse assunto. Por quê, Kibe? Tipo assim, que ponto que tu diz assim, uma divergência no... É que tem o proibicionismo, né? Isso. O proibicionismo, pessoas que não aceitam essa potência terapêutica dela, né? Ok. Mas Então- por que essas pessoas não aceitam essa potência terapêutica? Certo. Uma vez que está salvando vidas? Isso, e está sendo comprovado. Tu ir no site PubMed, que é um site principal onde se coloca as publicações de estudos científicos, tem mais de 32 mil estudos ali relacionados a cannabis, entendeu? Não, domingo eu assisti uma reportagem muito esclarecedora, se eu não me engano, passou no Fantástico. E. Do Outro Mundo de Sofia. Isso! Isso, é aqui então, da PEP, do pessoal do Rio de Janeiro. Exatamente, Isso. exatamente. São nossos parceiros, são nossos amigos. E essa controvérsia? Isso. Por quê? É E a você diz indústria então que a farmacêutica. pessoa, que esses que não aceitam esse tipo de tratamento, eu poderia dizer que são os conservadores? Ou estão agindo única e puramente por dinheiro? Não. Dinheiro. Posso pegar e posso fazer uma pergunta aqui, Kibe? Assim, ó, porra, eu tô escutando aqui, assim, ó, tu falou um monte de coisa que eu tive dificuldade de entender, até porque eu não tenho um estudo aprofundado em relação a esse assunto. Eu sou muito tranquilo em falar isso, eu não conheço de vários assuntos e eu acho que uma das coisas que eu tenho que falar é que a gente desconhece muita coisa. Mas agora, concordo contigo que a gente não pode ter essa visão extremista, tanto de um lado quanto de outro, ainda mais hoje, no que nós vivemos num país polarizado. Eu não posso pegar, me opor a alguma coisa que vai trazer uma qualidade de vida para alguém. E eu digo isso porque, lembrando do meu amigo Salésio, eu estava conversando com ele sobre isso, policial civil, eu falei, cara, eu sou contra a droga, isso, aquilo. Ele falou assim, Rui, quantas vezes tu usou droga na tua vida? Eu falei, nada, tá louco, cara? Ele pegou assim, tu já tomou, como é que chama? Pra dor, como é que chama? Anestesia? Eu falei, já, aquilo é droga. Aí eu, porra. Aí eu falei assim, tu já pegou, foi no dentista, tu teve que tomar alguma coisa mais forte? Eu falei, tomei, cara, tomei codeína. Ele falou assim, aquilo é feito da sobra da cocaína, da coisa. Eu falei, porra, eu já tomei codeína, eu já tomei anestesia. Então assim, aí tu começa, e aí ele falou assim, outra coisa, tu sabia que a cerveja o lúpulo é um primo da maconha? Eu, não sabia. E aí eu comecei também a parar e analisar que, assim, se a pessoa tem um câncer, tá sentindo dor, não consegue comer, e se aquilo vai melhorar a vida dela, eu não vejo porquê. Se a pessoa tem Parkinson, aí eu tô falando, e essa é uma posição minha, eu não sou, tipo assim, eu acho que todo mundo que é extremo é burro. Porque o cara acreditou naquilo e ele vira pra torcida. Tipo assim, tanto de um lado quanto do outro. Ele é burro, só tá ali pela ideologia, é burro. É uma posição minha. Mas, assim, continuo com a minha posição sendo contra o cara fumar na rua. Primeiro que eu acho que o cara é um folgado. E assim, dá vontade de dar uma surra nele. Não posso falar isso. Não posso falar. Mas por quê? Porque é um desrespeito, cara. Eu tenho filho, eu não quero que meu filho veja os outros fumando maconha. Eu não quero que, assim, cara, não tem porquê. Mas agora, sério, voltando ali ao assunto, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de analisar de uma outra forma. Tem uma opção de gente tem fibromialgia. Isso. Verdade. Pessoas que não conseguem trabalhar se tornem produtivos. Isso. Eu conheço algumas pessoas que têm fibromialgia se tornem produtivos. Talvez para elas seja uma solução, mas só que o que tu vem defender aqui, Kibe, eu acho que eu vou te perguntar, eu acho que tem que ficar muito pontuado. É que tu trouxe uma coisa aqui, chamada receita. Tu tem uma liberação para comprar isso. Então, assim, você pode usar. E é até bom tu explicar isso aqui, porque é o seguinte, para mim é a primeira vez que eu vejo isso. Quem libera a questão das drogas, que você pode usar ou não, é a Anvisa. Isso. Porque a lei de drogas, ela é uma lei aberta. Ela é uma lei aberta em que vai corroborar, que vai... a lei em branco, né, que a gente fala isso. Poxa, o cara vai esquecendo, parando de estudar, vai esquecendo. Tá fumando maconha, Rui? Porque a maconha faz as pessoas esquecerem as coisas. Não. É falta de estudar. Eu me formei em 2014. Me formei em 2014. Mas eu sei que é a Anvisa que vai dizer quais são os produtos que são proibidos. Então, se a Anvisa libera para você e tu tem receita médica para tomar isso, como qualquer droga, você pode ser ministrada. Claro. Pode ser ministrada com o médico dizendo que você precisa. Com acompanhamento. Com acompanhamento. Médico, É isso que tu tá vindo defender, Kibe. Isso, exatamente. Porra, beleza. Então por que vamos lá.
que tu tens essa receita. Eu tenho Me essa explica, receita. explica pra gente, por favor, e pra todo mundo. E como é que funciona essa receita aí? Porque é o seguinte, como vou funciona, explicar. O policial de onde militar, veio. o policial militar, o policial civil, não tá acostumado a isso aqui, entende, não. não sabe. Então explica pra gente, por favor. Informação a respeito disso. Eu, igual eu falei no começo, eu sou usuário de maconha desde novo, né? Desde novo, e eu fumava maconha e eu não Por quê? tinha... Eu não sabia por quê, mas eu fui descobrir agora, estudando muito, por causa da minha ansiedade, que eu tinha coceira na pele, psoríase. Eu descobri também que era psoríase, que quando eu comecei a fumar, depois passou, entendeu? E eu continuei fumando. Mas como todo maconheiro é criminalizado porque ele fuma, eu usava por uma forma terapêutica e não sabia, João. Entendeu? Eu usava por uma forma terapêutica e não sabia. Eu achava que eu era maconheiro, Rastafari, Bob Marley. Sei. Então, quando eu tive um acompanhamento médico, ele me explicou, porque eu fumava de manhã, quando eu acordava, eu fumava de manhã. Precisava fumar meio-dia para almoçar. Às vezes, durante o dia, à tarde e à noite para dormir. Então, já existiam 4 aplicações terapêuticas, entendeu? Que eu fazia uso e não sabia. Achava que eu era um criminoso porque eu fumava maconha. Entendeu? Eu usava para ansiedade. É o nosso patrocinador mandando, pode pegar. Pode pegar. Aqui é ao vivo, tá, pessoal? É assim, tá? Eu usava para ansiedade, eu usava para me alimentar bem e eu usava para insônia, né? E por estresse e não sabia. E agora, estudando, quando eu fui buscar um médico, porque eu estava fumando muito, para ter um acompanhamento, para ver o que podia fazer, ele pegou e me acompanhou, disse, tu vai usar esses medicamentos prescrito aqui para uma redução de danos, entendeu? Para que tu não venha a usar tanto e se comprometer, sabe, com o uso indevido, com o uso abusivo, entendeu? Só dá uma pausa, deixa eu te fazer uma pergunta. Usavas desde novo, mas tu precisas ter ciência de que tem os prós e os contras. Sim. E aonde que tu começou a observar os prós e os contras? O que eram os prós e o que eram os contras? O pró já vi. O pró. Ele tinha ansiedade, tinha psoríase. Tu percebeu que a tua qualidade de vida melhorou. Isso. E os contras? Os contras era isso, porque fumar, ela traz os malefícios do fumar e tudo isso, né? E eu só fui descobrir, a gente sabe que fumar faz mal, mas isso. com acompanhamento médico, que daí como é que é feito? O médico vem e fala, agora tu não vai fumar mais, agora tu vai usar um vaporizador. O vaporizador, que é usado para medicação, né? E flores com baixo teor THC, que essas flores são compradas mediante essa autorização da Anvisa, que é da RDC 660, que está aqui o nome do paciente, meu nome é André da Silva, dizendo que eu estou autorizado, essa autorização vale por 2 anos, para que eu possa importar e importar os produtos que estiverem prescritos nessa minha receita médica. Aí eu te pergunto, é todo médico que pode te fornecer essa receita? O médico Não. que tiver habilitado, que tiver o conhecimento da modulação desse sistema endocannabinoide, que eu falei ali no começo. Em Santa Catarina tem muitos médicos? Em Blumenau a gente tem uma médica, Uhum. né, geriatra, especialista em cannabis medicinal, que ela é minha parceira ali da associação, que ela ajuda nós, os pacientes que têm necessidade, a doutora Carla, e todos os outros médicos prescritores que a gente tem uma parceria são de São Paulo, Rio de Janeiro, que é feita a consulta via telemedicina, né, que já é autorizada pelo CFM e todos os órgãos que cuidam dessa parte, né? Então daí a partir da consulta médica, o médico te prescreveu, tu vai lá, vai fazer a autorização da Anvisa, a Anvisa vai te permitir, tu vai entrar no site e vai comprar. Aqui tu compra as flores que vem, né? Isso aqui é uma flor medicinal de cannabis, né? Comprada legalmente, que é usada para o tratamento de dor, né? Isso aqui é uma flor. Dores diversas? O espírito da Dores polícia. crônicas. O do policial. Dá vontade de algemar, né? Então, Porra. aqui, ó, né? É um medicamento, tem a porcentagem do THC, 0,3% do efeito psicoativo, que é permitido nessa RDC da Anvisa, né? Então. Tá, o Kibe, vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Pode fazer, mestre. Pô, tu tá aqui com uma receita. Uma O policial te parou, tu tá com isso aqui, cara. Aham.
vamos lá, ele te conduz para a central de plantão policial. Ele pode conduzir, sim, por ele não ter esse conhecimento. Beleza. Entendeu? Eu vou tentar explicar para ele, vou tentar falar, boa noite, senhor, tudo bem? Eu sou um paciente... Eu não vou poder sair por aí fumando, né, Rui? Beleza. Também pela falta de respeito. Exatamente. Vamos ser... Isso. Vamos ter a que isso fique consciência... muito bem esclarecido, né? Vamos ter consciência que o respeito é a porta de entrada para tudo. Boa. Entendeu? Então, quando eu tenho essa autorização, não quer dizer que eu vou sair fumando por aí. Mas se eu estiver portando e passar por uma blitz, eu já chego, se eu não tenho nada a dever, eu me identifico pro policial, digo, boa noite, senhor policial. Eu tenho portando aqui, estou portando comigo aqui minha flor de cannabis medicinal, onde eu tenho autorização da Anvisa e a prescrição médica. Posso apresentar para o senhor, apresento para ele pode levar para quem é responsável dele, porque ele não tem esse conhecimento ainda, porque é tudo muito novo, igual o João falou, que é um assunto vago ainda. Muito vago, entendeu? Muito vago. E isso vem trazendo... E eu não vou mentir pra ti, Kibe, assim, cara, pra mim, eu tô incomodado pra caramba, porque... Sim, eu entendo. É o espírito de policial, entendo? Tem que ser muito sincero pra ti. Eu vou trazer pra eles verem, eu preciso trazer pra que você... Imagina, todo policial vai passar por isso, será que eu tô fazendo certo ou será que eu tô fazendo errado? Mas aí que tá, a informação liberta, entendeu? Trazendo informação, a gente pode tirar esse preconceito e fazer que eles entendam. Porque ele está no direito de levar até lá por ele não conhecer essa legislação. Eu poderia, por exemplo, eu podia estar andando com uma receita aquela que retém, com codeína, ou de repente, até mesmo com o do Drateston, dando um exemplo. Eu ia chegar lá. Eu falei assim, eu podia estar andando com 5 caixinhas de Drateston no bolso. Isso. Por quê? Porque o médico pegou, receitou que eu pudesse tomar Drateston. Boa. Entendeu? É isso, entende? Isso. Então, assim, agora, se eu não tiver a receita, eu tô cometendo... Não, daí tu tá fora da lei, tu não tá dentro da lei, então daí para ti estar dentro da lei que as normas brasileiras pedem para quem precisa usar produtos à base de cannabis, tu tem que ter uma prescrição médica, um acompanhamento de um profissional habilitado e tem que fazer autorização da Anvisa, entendeu? Para que tu possa portar, para que tu possa importar. Tu vai de avião para Bahia, tu pode passar ali na área da polícia e explicar para eles que tu tá levando 10 frascos desse com 10 gramas de flores, que é... Ali na tua receita não diz quanto tu... Diz a quantidade aqui, que você pode... Diz aqui, são 36 frascos de 10 gramas, né? Mas esse 36 frascos de 10 gramas é para quanto tempo? A receita vale por 6 meses. Então, na verdade, você tem 6 meses para usar. Isso, para eu comprar. Eu posso comprar tanto... fracionado como de uma vez só essa quantidade, entendeu? Vai vir via... Então, se tu comprar os 36 frascos, tiver os 36 frascos em casa, tu tá legal. Tá legal. Sim, a polícia Ou seja, ele pode comprar 72 no ano. Isso. Isso. Eu tenho 2 72 no ano. Daí, essa quantidade, eu tô liberado pra isso tem comprar. Mas tem um controle, por exemplo, assim, tudo bem, tu tem uma receita. Eu posso pegar assim, essa receita aqui, eu comprei, ela ficou retida, tem a numeração, ela tem tudo. Tem a numeração, tudo certinho. Porque senão, assim, eu comprei uma vez, vou lá comprar mais a segunda, a terceira. Meu medo, assim, a polícia sempre pensa... A inspeção da Anvisa é assim, ó, eles têm um sistema que tu foi lá, tu comprou hoje 8 frascos. Esses 8 frascos já sumiu da tua capacidade de importação, entendeu? Um controle, aí tu só vai conseguir comprar aquilo. Se a receita tiver, é um controle muito rígido, Rui, da Anvisa, porque assim, ó, se tiver um documento errado, porque que eles fazem? Eles recebem importado, né, aqui na Anvisa, fazem a inspeção e dali vem direto para tua casa. Ok, eu vou fazer uma outra pergunta, eu vou um pouco mais além, eu vou trazer nós estamos numa época em que teve uma discussão ali que, assim, cara, eu tenho uma coisa, eu fui pra faculdade para estudar, cara. Vamos lá, eu fui pra faculdade para estudar. Podia não ser o melhor aluno, mas estudava, João. Boa, eu também. Entendeu? Isso, para estudar. E nós temos eu já fui mais velho pra faculdade, né? Depois a gente tava um pouco mais maduro, né? Depois ali eu fiz a segunda, eu tava fazendo a segunda. Sim. Tá? E aí que eu disse, na primeira faculdade eu era bem novo. Então, assim, o que a gente vê? Ainda mais no meu curso, que era curso de história. Era um pessoal diferente, cara. E mesmo assim, eu era diferente já naquela época deles. Eu não fazia parte daquele grupo. Tanto que eu cheguei na sala na primeira vez, aí olharam pra mim, que eu tinha trocado turma, tinha vindo de noite pra de manhã, e falaram assim, aqui é aula curso de história. Porque os caras, tipo assim, tu és estranho, tu estás perdido aqui. Entendi. Entendeu? Tu estás perdido aqui. Então foi essa
a forma que eu fui recebido quando eu mudei de turma, de uma semana para outra. E a gente vê aqui em Santa Catarina, em outras universidades federais, os caras pichando tudo, dilapidando patrimônio público, que eles não sabem assim, foram para estudar, mas são burros, não sabem que se tu pichar um prédio público, tu tá danificando o patrimônio público e você pode ser preso em flagrante por isso. Entendeu? E para mim falta o quê? Falta conhecimento, além de conhecimento, falta um pouco de respeito com a coisa pública, porque o cara pensa que aquilo que é público não é de ninguém. Não, cara, o que é público é nosso, de todos nós, e nós temos que cuidar. E aí, infelizmente, o ignorante desse vai lá, picha o muro, isso, aquilo, vai pra lá pra fumar maconha. Isso. Pra usar droga, E aí, tipo assim, porra, eu sou completamente contra isso, cara. E eu digo aqui de novo, assim, eu sou completamente contra isso. Essa galera, e aí eu vou te pegar, vou te botar na berlinda mesmo, vou te jogar no fogo. Vou jogar no fogo. E aí, tipo assim, ó, esse cara vai receber essa receita para poder usar a maconha, o canabidiol ou até... Não, a maconha mesmo. Tá, beleza, então vamos lá. Vamos perguntar beleza. Ele vai poder usar isso, mas ele vai poder usar aonde? Ele vai poder ir para a faculdade, vai poder usar isso? Não. Essa é a minha pergunta, você tem, entendeu? Porque aí eu sou contra. É aí que a gente está falando do respeito, né? Uhum. E do se colocar no lugar certo. Uma pessoa, igual eu falei, uma pessoa que tem uma necessidade, seja ela por ansiedade, ou por fazer uso para tirar o estresse, ou porque tem dor, ou até porque gosta de usar, a maconha ajuda ela a dormir, ou qualquer coisa, ela tem que ter a consciência de usar em casa. Usar em casa, não tem isso. Igual ali, aí qualquer um vai poder pegar essa autorização, então e sair andando, fumando na rua, desrespeitando todo mundo? Não, eu falo para os pacientes que vêm buscar tratamento, eu falo, amigo, tu vai ter uma autorização para te importar os produtos. Não vai ganhar a capa do Batman, nem a armadura do Homem de Ferro, que tu vai sair por aí afora fazendo o que tu quer, que tu tá ileso. Nós estamos numa sociedade que tem que ser respeitada, entende? Tu tem que respeitar para ser respeitado. Legal, Kibe. Por isso que, legal conversar com você. Mas eu vejo a nossa sociedade um quanto tanto mal organizada. Por quê? E essa sociedade ela é composta por muitos aproveitadores. Isso. Tu não tem receio de repente, daqui a pouco, um traficante se envolver com esse tipo de situação? Porque eu sou traficante, faço de conta que eu estou mal, procuro um médico, falo que uso desde sempre também, aproveitando algumas brechas. Sim. E não tem demanda patológica nenhuma, é liberado e ele começa a importar. E ele pode pegar 3, 4 laranjas e levar junto também. E aí isso não pode se tornar uma venda indiscriminada? Boa pergunta. Pode, isso pode, como qualquer outro descaminho de qualquer outro produto. Exatamente. Por isso que tem esse controle da Anvisa e o médico também, assim, não é uma rede de falcatrua. O médico, ele tá com o CRM dele, com o estudo dele, com o nome dele, entendeu? Em prol ali, ele tá tratando o paciente. Pessoas que, independente da necessidade, venham até ele buscar esse tratamento. Ele não vai prescrever um monte, não vai, sabe, partindo da índole. Até porque tem uma limitação já. Isso. Tem uma limitação já. Uma limitação, e tem que ser atualizada essa receita a cada 6 meses, para te comprovar esse teu tratamento, esse teu laudo evolutivo, esse teu acompanhamento com o médico, que tu tá realmente fazendo esse tratamento. Por isso que a Anvisa pede que se refaça a receita a cada 6 meses, entendeu? Mas não tira a possibilidade que tu falou, entendeu? De aproveitadores. Em tudo tem na internet. Claro. Em tudo tem aproveitadores, entendeu? Mas aí que tá. Essa é uma questão que, tipo assim, ó, podem ter aproveitadores, mas não quer dizer que todos que necessitam vão se aproveitar, entendeu? É complicado, é uma situação complicada. Continua para mim sendo vago, porque você fala qual é a diferença da maconha medicinal, como você falou, para maconha de uso indiscriminado. Antes de eu responder, posso falar uma coisa? Pode. Pessoal, vou aqui intervir um pouquinho e falar o seguinte. Quem comentou com a gente lá no Facebook, na semana passada, quando El Reis, cara, teve aqui, foi feito sorteio, o Elton fez sorteio de quem fez os comentários, e o ganhador foi Rangel Vogel. Nós vamos entrar em contato contigo, Rangel, para te entregar um par
de ingressos para a feijoada do Risca-Faca, que vai acontecer no dia 19 de agosto, 14ª feijoada do Risca-Faca. Então, nós vamos entrar em contato com você, Rangel. Você vai ganhar 2 ingressos que tem direito à camisa, que você vai buscar lá no bar do Obis Bar, que é ali na rua Antônio da Veiga. É só ir lá escolher a camisa maior, menor, para você e para uma menina. Não necessariamente. Ou pro amiguinho, pessoal, porque tá tudo tranquilo, Aproveitar o momento merchan, agradecer ao nosso querido amigo Renato Curbani. Obrigado, Renato, Curbani, pela moral que o amigo tá dando aí, pela fé que o amigo tá colocando no nosso podcast. Muito obrigado pelo lanche. O Renato, menino maravilhoso, amigo nosso de muitos anos, proprietário do Box 32 ali na rua Jorge Lacerda. Não, Jorge Lacerda não, João Pessoa ainda. João Pessoa, besteira, é verdade. Curbani, obrigado pela moral, esteja sempre com a gente. Dá ali olha pra eu mostrar o lanchezinho aqui, ó. Aqui, meu povo, ó, lanchezinho que o Curbani mandou pra gente. Muito obrigado, pessoal. Quem quiser nos ajudar, estamos aí, tá? Estamos aí. Vou agradecer então o Curbani. Obrigado, eu não sabia que você ia colaborar. O João falou com o Curbani. Pô, claro que legal. Eu falei, eu tô pedindo patrocínio pro nosso podcast. Continuando, pessoal, você que está aí nos assistindo, comente tanto no Instagram quanto no Facebook, que semana que vem, na quarta-feira, nós vamos fazer o sorteio de mais um par de ingressos no Instagram e no Facebook. Boa. Se você comentar nos dois, tem a chance dobra, beleza? 14ª feijoada do Risca-Faca, dia 19 de agosto, lá na Wunderbier, lá na Rua da Coca. Não perca, evento para família e para solteiro. Tem para todo mundo, vamos lá. Continuando, agora responda por favor, Kibi. Ô João, respondendo ali, qual é a diferença da maconha medicinal pra maconha normal? Tu não esqueceu, né, da pergunta? Nunca. Ele não usa coisa minha, mentira. O teu amigo, esse teu amigo lá de infância que era um lerdo, e aí vai dizer que vai querer culpar a coitada da maconha, para com isso, vamos lá, Kibi, só pra gente dar uma quebrada no gelo. A maconha, ela é uma só. Perfeito. Ela é produzida tipo assim, ó, a genética dela, existe uma genética que produz o alto teor THC, existe outra genética que produz o alto teor do CBD, que é o cânhamo industrial, entendeu? Aqui no Brasil, né, a maconha já chegou desde o descobrimento do Brasil, entendeu? Ela veio há muito tempo, antes do Brasil, ela chegou junto, né? Com os negros, com os escravos, o primeiro registro da maconha foi lá na Ásia, mais de 12 mil anos atrás, entendeu? É muito tempo. E aqui no Brasil, como ela veio com os negros, com os escravos, depois ela foi se espalhando pelos vilarejos de pescadores, pelo povo, e ela foi sendo domesticada. Vamos dizer como que ela foi domesticada? No começo ela nasceu magrinha, pequenininha, mas daí o homem foi lá, foi identificando o uso dela e foi aprimorando ela para que ela desse mais quantidade, descobriu uma genética, descobriu outra genética, entendeu? Aí foi cruzando espécie para poder... Isso, foi cruzando e descobriu que existia o cânhamo industrial, que já era usado desde muito tempo atrás, desde 928, já existia pessoas usando a maconha, tipo Pedro Álvares Cabral, o povo de Portugal que veio para cá, a caravela do barco, a vela do barco era toda feita do limbo do cânhamo, as cordas também com a fibra do cânhamo, a principal fonte de iluminação do barco, que antigamente era óleo de baleia. Deixa eu fazer um negócio aqui. Então, quando os caras viram que as caravelas iam afundar, eles fumavam a corda. Brincadeira à parte, pessoal. Dá pra entender que essa bagunça do Brasil tá aí, ó. Então, eles vieram pra cá justamente para plantar maconha aqui no Brasil, porque o Brasil é um clima tropical, entendeu? Eles vieram para cá para isso, porque eles eram o maior produtor de maconha. Sim, vieram para cá. Tem até registros, tá? Que Canasvieiras em Floripa... tá? Por isso, os manezinhos lá da Canasvieiras em Floripa. Lá da ilha. O nome de Canasvieiras vem proveniente do cultivo do cânhamo, que era em abundância aqui em Santa Catarina. Eu desconheço. Em Floripa, sim. Eu até postei no meu Instagram da Blumenabs ali, né? Do pessoal. Então assim, e a diferença, João, a diferença da maconha medicinal para a maconha normal... Isso que eu queria saber. Isso. E eu acredito que o povo que está em casa também. A diferença, não tem diferença da maconha
para maconha medicinal. Foi então, só um nome então é que um maconheiro colocaram. ilegal e o outro é com receita? Não, é que a maconha, Boa pergunta. a maconha, né, ela é criminalizada. Perfeito. Mas a maconha medicinal é aceita, entendeu? É como se tivesse colocado uma gravata borboleta na maconha e trouxeram ela aqui pro meio e ela foi aceita. E a outra, que foi trazida pelos negros, pelos escravos, é criminalizada ainda até hoje, proibida, tudo isso. Então, com essa ação terapêutica que foi descoberta da maconha, da mesma maconha, entendeu? Ela está sendo aceita. Então, o que difere ela é só um médico prescrevendo ou ela nascendo no teu quintal. Nós estamos falando de um tratamento terapêutico que eu penso que não deva ser barato. Não é Correto? barato, não é barato. Eu penso com a consulta médica, até porque, A consulta médica tomara que eu é- estivesse errado, Isso. algum plano de saúde cobre? Nada, nenhum É, plano não cobre. não tem. Pô, É. você não tem um embasamento na lei? Então vamos lá. Plano de né? saúde não cobre, Por quê? ele não faz o tratamento, mas deixa eu te explicar uma coisa. Quando o A médico... consulta, vamos dar um A exemplo. consulta tu tem que desembolsar. Tá em torno de R$350 a R$450. Uhum. Eu tenho sempre um trabalho, eu busco parceria com vários médicos para que o acesso à cannabis medicinal seja maior. Então, eu sempre tenho parceria com os médicos para conseguir a consulta a R$150. É um preço caro? Já é um preço caro, mas dá o acesso a mais pessoas que precisam e não teriam essa condição de pagar esse valor, entendeu? E o tratamento, como que funciona? Isso. Se a pessoa tem um plano de saúde e foi prescrito aqui pelo médico, como o plano de saúde ele não oferece essa especialidade na grade de especialidade dele, ele está cometendo um erro com o paciente, sendo que ela já é autorizada pela Anvisa o tratamento. Então, como é um tratamento de alto custo, é judicializado. Um advogado entra com o processo contra o plano de saúde é condenado a pagar esse tratamento. Mas a pessoa Entendeu? tem que comprovar uma necessidade. A pessoa tem que comprovar uma necessidade do uso da maconha. Vou dar um Isso. exemplo. O cara tem mal de Parkinson, o cara Isso. tem câncer, ele tem fibromialgia, alguma coisa aí. nesse sentido para poder ter o tratamento. Isso. Tá, mas vamos lá. Vamos dizer que o nego é ansioso. É ansioso e começou a fumar maconha e ficou mais tranquilo. Aham. Ao invés de ele pagar R$350 por médico para ele ir atrás desse tratamento alternativo, ele não poderia, ou que pagar um acompanhamento psiquiátrico? Poderia. E tomar um remédio um ansiolítico, né? controlado, um Ansiolítico. ansiolítico, Então, para combater? olha só. É isso aí. E o preconceito de novo tá ali. Tá, Por claro que que tá. esse medicamento que é de tão, tipo assim, ó, ela é de tanta valia, a cannabis, ela tem uma potência terapêutica muito maior do que qualquer ansiolítico, qualquer Comprovado. comprovado, mais de 32 mil estudos no PubMed, tá ali, é só acessar lá e botar cannabis medicinal estudos, ali vai ter muitos estudos. O porquê que ele não faz isso? Às vezes ele já tem uma intimidade com a maconha, ele descobre que ele pode usar ela também de forma terapêutica, então ele vai buscar um acompanhamento médico, porque a maconha vai ajudar ele na ansiedade, porque assim, João, uma patologia, se tu sofre, vamos dizer, só ansiedade, igual tu falou, Isso, só ansiedade. A ansiedade generalizada, ela é tão violenta, Muito mais do que o violento. câncer, Muito, porque ela ataca teu sistema muito. hormonal, fisiológico, entendeu? Então, olha quantas outras situações a ansiedade, só a ansiedade iria causar. E às vezes aquele remédio ansiolítico, ele só iria bloquear a comunicação dos neurônios para que aquele paciente ficasse mais calmo, mas iria prejudicar em outras ações. Ao contrário da cannabis, que com aqueles 150 fitofármacos, fitocannabinoides gerados por ela, em ação sinérgica, um efeito entourage, que é um efeito de sinergia, quando todos eles trabalham em uma função. Então o paciente ele vai usar a maconha para ansiedade, mas vai ajudar ele na insônia, vai ajudar ele a se alimentar bem, vai ajudar ele no humor, no estresse, entende? Ela E onde que vai atrapalhar?
Não tem nada que atrapalhe? Atrapalha, pegar- tem que ter, igual tem que nós ter. falamos, eu falei com o professor Rui, igual o dipirona. O dipirona, tem pessoas que têm alergia ao dipirona, mas tem pessoas que tem que usar o dipirona, entendeu? Nós não estamos falando que não existe contraindicação ou efeitos adversos. Sim. Existe sim, E aí que eu mas existem efeitos adversos que a maconha causa que são necessários para várias patologias. Igual a gente falou antes do câncer, a caquexia, quando o cara não consegue mais se alimentar, ele precisa fumar, porque aquela fome excessiva vai desencadear nele uma vontade de se alimentar. E a maconha, ela ainda trabalha nas glândulas palativas, te dando sabor, entendeu? Fazendo tu absorver todas essas propriedades do alimento, que é equilibrado, todas essas sensações. Tudo que tu absorve, que tu se alimenta, é tudo modulado pelo sistema endocannabinoide, seja o sabor, seja tudo. E a maconha, ela ainda traz junto com ela, por que todo mundo fala, mas será que é mesmo? Tem estudos dizendo que ela é uma panacéia. Panacéia é algo que serve para tudo, justamente por ela regular esse sistema modulador de todos os outros organismos, entendeu? Kibi, vou fazer duas perguntas. Vou fazer uma pergunta, mas para fazer isso, vou te contar uma história. Mas antes disso, eu queria agradecer aqui novamente. Estamos com o nosso amigo aqui, Celso Reiner, o nosso fotógrafo aqui oficial agora do nosso RGCast. Celso Reiner está aqui, é o cara que faz fotografia para casamento, formatura. Faz foto sensual também, que o João quer tirar umas fotos pelado. Também faz também. Vamos agendar, João? Inclusive, Me Celso, ajuda. eu tenho uma sunguinha com Aí os tu vai ver a coqueiros coisa amarelo. ficar feia mesmo. Tem uma Celso. sunguinha, o Celso, mais uma vez com a gente, aqui é o nosso Jorge Tadeu, Kibi. O Jorge Tadeu de Blumenau. Inclusive, quando eu cheguei aqui, o Elito tava lá no canto comendo uma flor. Quando tu come a flor, o Jorge Tadeu aparece, né? Então, Açucena, né? mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela moral que o amigo também tem nos dado aí. Pessoal, o Wellington, nosso menino maravilhoso, nosso contra-régua, o menino que faz o nosso programa acontecer. E é verdade, Obrigado pessoal. pela moral, querido. Muito Wellington, obrigado mais por uma vez, acreditar no nosso projeto. E mais do que isso, pessoal, quer saber uma coisa de fotografia, procura ali Renner Fotografia, correto? Então, beleza. Outra coisa, Kibi, então vamos lá. Eu vou contar uma historinha. Tem uma agora chamada do Faixa Preta, que é a história do Fernando Tererê. Eu tava chegando em Blumenau, ele tava indo para os Estados Unidos. Esse cara chegou lá, fumou skunk. Fumou skunk, e no retorno dele, ele andando de avião, voltando pro Brasil, ele foi preso, porque ele surtou, ficou violento e queria... E chegou a ir pro júri lá para poder ser condenado, talvez como terrorista. E aí viram que ele estava doente, por causa que ele realmente desenvolveu esquizofrenia. E ele era usuário de... Começou a fumar lá nos Estados Unidos. Aham. Não, fumou maconha aqui, mas lá ele fumou skunk, que era A muito... fuma mais forte. E aí vou dar um outro exemplo. Tem um outro amigo que eu não vou dar o nome, porque ele pegou e falou que quando ele era mais novo, estava na Austrália, foi pra lá, colhia lá kiwi, e aí ele falou que fumava maconha direto lá, praia, isso, aquilo. Ele falou que teve síndrome do pânico. Ele pegou e falou que não conseguia mais sair de casa, chorava, e aí ele pegou e descobriu que ele desenvolveu isso por causa da maconha. E aí entra a questão. Faço essas perguntas por quê? Um desenvolveu síndrome do pânico e outro esquizofrenia. O Fernando Tererê, bem dizer, acabou com a vida dele. Ele era um baita lutador. Ele era um cara excepcional enquanto atleta, tudo. Ele era um cara que estava despontando no auge da carreira dele, e ele se perdeu por causa da droga. Então eu tenho muito receio, muito medo por isso que eu tenho a minha posição em relação à proibição das drogas de forma recreativa. Eu tenho isso. Eu também conto uma história, que eu também tinha tinha 3 ou 4 amigos que, além de desenvolver essa síndrome do pânico, relatavam que viam que tinham viam muitas fantasias. E eu vou um pouco mais além nisso. E aí eu vou para um terceiro fato. Eu lembro que uma vez em 2018 eu fui fazer uma visita, corridas lá, campanha política, e aí eu estava num negócio de futebol, só que não fumava maconha lá. Era eu e um outro meu amigo, Vitor Deschamps. Aí eu posso falar porque não tô, né? Vitor Deschamps estava lá. E aí os caras falaram assim, poxa, tinha uma galera assim, tá, mas Rui, o que tu acha do uso da maconha, isso, aquilo? Eu falei, cara, eu sou contra. E fui falando daquela posição e falei assim, eu sou contra a liberação das drogas, cara, eu vejo como problema, eu tenho receio em relação a isso. Aí eu falei assim, pô, Rui, mas de jeito nenhum. Eu falei assim, então tá, vamos fazer um negócio.
vamos liberar o uso da maconha. Já que vai liberar o uso da maconha, libera também o uso do êxtase. Porque aqueles piá que vão pra festa, eles acham que aquilo não é droga, deixa eles usar o êxtase. Isso. Pô, mas aí tem médico, precisa trabalhar, o cara precisa do caminhão, libera a cocaína pro cara, porque o cara tá trabalhando, o cara é pescador, tem que ficar lá 2, 3 dias puxando rede, fazendo... vamos liberar a cocaína. Vamos liberar. Né, e aí assim, claro, vamos liberar. Aí assim, vamos liberar. Okay. Aí fala assim, pra não ter discriminação social, vamos liberar o crack também, libera. O casqueiro precisa. O cara poder, não, porque é uma droga mais barata, então libera o crack. Beleza. Quer liberar isso tudo? Libera. Só que acontece o quê, João? O dia que tu estiver fudido, desculpa pessoal, palavrão, mas aí é o Rui falando mesmo, assim, o dia que tu estiver fudido, doente, é porque eu sou coitado, porque eu furtei, eu roubei, porque eu tava viciado. Cara, ninguém te ofereceu essa porcaria. Você foi porque você quis, e o seguinte, o sistema de saúde não vai pagar nada pra você se recuperar. Então, assim, no dia que você aceitar isso, aí eu sou a favor, porque é o seguinte, quer se matar, mas se mata sozinha. Não arracha a tua família junto, porque a gente tem problemas hoje. Eu gosto dessa tua fala, Rui, porque é um exemplo maravilhoso. E aí você diz, então vamos liberar o crack, que é essa violência que está acontecendo aí no mundo, essa droga chamada crack. Nós nós estamos percebendo a vida real em São Paulo. Que as pessoas são jogadas na rua, igual The Walking Dead. Sim, é verdade. E o governo não dá mais conta. Por quê? Porque como nós estávamos falando antes de começarmos, olha o que está acontecendo. Como é algo que está flutuando, é caso de saúde pública. É saúde pública. É caso de crime. Quem cuida? Quem não cuida? Qual a clínica? Então... Aonde colocar? Aí não tem onde colocar. Deixam essas pessoas depositadas nas ruas. O crack está liberado ali. Ninguém vai preso. O Estado não intervém ali? O Estado não intervém. Ninguém vai preso. E agora? E aí que tá o negócio, nós temos mortos-vivos. E aí eu também preciso... Pessoas improdutivas. Então, por isso que eu falei assim, eu apresentei todo esse cenário, porque toda liberdade, ela gera consequências. Gera, certeza. Gera consequências. Toda liberdade gera consequências. E aí eu quero saber se as pessoas que vão ter essa liberdade querem pagar o preço por isso também. Mas nós precisamos também esclarecer que, pessoal... As consequências podem ser consequências positivas ou negativas. Porque naquele primeiro momento, aquele momento de euforia, onde está tudo muito gostoso, onde tudo é um tesão, daqui a pouco vai vir as coisas negativas. E aí você está... Quantas famílias tu conhece que é destruída pela droga? Quantas nós temos aqui, já entendeu? Então, assim... Daqui a 5 minutos, quando for acabar o podcast, eu vou fazer a minha pergunta de ouro para ti. Então, assim, é isso que eu falei assim, João, para mim é difícil, entendeu? Que assim, poxa, eu entendo que ela tem... Nós temos que quebrar um pouco do preconceito, sim. Estudar realmente as propriedades da maconha, mas para usar para pessoas que precisam, se tiver, entendeu? Para pessoas que precisam e não para o cara assim, olha, porra, eu vou lá, eu vou conseguir a receita para usar maconha para ficar e o canabidiol? Porque tem a maconha que tem os teores dos teores dos teores. E o canabidiol? Isso. É o mesmo, igual eu falei, são 2 moléculas só daquelas 150 que eu falei desde o começo. É o CBD e o THC, né? São 2 moléculas. O canabidiol é a sigla, é o nome do CBD. Do CBD. O CBD, vamos dizer assim, foi o que foi mais estudado, o THC e o CBD, pelo professor Rafael Mechula, lá de Israel, e o professor Isaldo Carlini, aqui do Brasil. Ambos são usuários? São psicofármacos, né? Eles estudam a ação motora do ser humano e o comportamento do pensamento, da forma de agir, né? Boa. Então, esses estudiosos, eles estudaram o THC e o CBD em maior proporção, entendeu? Mas igual eu falei, tem aquelas outras 150 propriedades, mais os terpenos e mais os flavonoides, são as moléculas químicas, né, da planta. Mas igual o Rui falou, legalizar tudo, virar um oba-oba, não, ninguém quer que legaliza. Hoje a maconha legalizada tu encontra em qualquer lugar. A gente quer que regulamenta, que coloquem normas, que normas sejam seguidas para quem precisa ou para quem quer usar, seja por aquela ansiedade ou seja só pela insônia, entendeu? Para que não vire esse caos que a sociedade tem medo. Por que a maconha foi criminalizada? Porque ela foi colocada... Tu sabia, João, que a maconha foi colocada na lista número 1 de drogas letais por causa de um brasileiro? Não tinha conhecimento. Em Genebra,
tá? Teve um encontro em Genebra que 40 países se encontravam a debater a respeito do ópio e da coca. E para lá foi um delegado que também era médico, Dr. Pernambuco, aqui do Brasil. E como ele não tinha nada para falar, ele ouvindo o debate, ele falou, olha, lá no Brasil tem uma tal de maconha, que é pior do que esse ópio. Então, levantou, sim, sendo que não tinha nem ópio no Brasil, entendeu? Ele levantou essa situação da maconha e o representante do Egito junto também falou, a maconha é o mal da nação também. Então ali ela foi colocada junto com o ópio e com a coca na lista das drogas mais pesadas, sendo que depois foi juntado todos os artigos desse Dr. Pernambuco, ele acompanhou maconheiros, né, fumadores que eles diziam, por anos, tá, tratando eles, e ele mesmo relatou nos estudos dele que nenhum deles teve dependência ou teve esquizofrenia ou teve algum problema grave. E depois disso, que teve essa proibição a partir do Dr. Pernambuco, né, começou as repressão. Em 1930 foi a primeira prisão no Rio de Janeiro por causa de maconha, a perseguição dos fumadores do cânhamo, entendeu? E depois dali, ainda demorou mais 30 e poucos anos para o doutor Elisaldo Carlini publicar o primeiro estudo a respeito da epilepsia. Ele não parou, mesmo que tinha sido proibido, mesmo que estava sendo perseguido, ele continuou estudando e desenvolvendo essas pesquisas para que hoje a gente possa ter tanto estudo, tanto avanço na medicina. Atua também na epilepsia também, a maconha? Atua, porque é uma ação neurodegenerativa, né? Ali, sabe? Então ela é aquela forma, ela regula. Ele faz o que, na verdade, o uso dele é contínuo para poder fazer o quê? O que acaba? Para os ataques? Ou reduz? Não, diminui. Eu tenho pacientes ali da associação, o Fabiano, que ele tinha 9 convulsões por semana. E hoje? Nenhuma. No primeiro dia que ele começou a usar. Entendeu? Então, usando o óleo, né? Gotinhas embaixo da língua. Então, a maconha, ela tem essa ação terapêutica, né? O óleo não tem efeito alucinógeno? Se tomar bastante, sim. Mas ainda ontem eu tive uma aula na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, tem um curso do Padre Ticão. O Padre Ticão era um padre que no final da missa ele dava 20 sementes de maconha para cada fiel. Ave Maria. Ave Maria. Graças ao Padre Ticão, hoje a gente tem o curso da Unifesp. O Padre Ticão de São Paulo? Isso. Bonito, hein, padre? Padre Ticão já morreu, já tá com Deus, já tá com Deus, já. Mas não adianta, foi o que eu falei no começo do lado da coisa. Cara, é preconceito. Eu tenho também, eu tenho bastante. Mas o preconceito eu tenho que assumir que eu tenho bastante. Mas é normal, mas tu passou a vida inteira correndo atrás de defender, de repreender, né? Porque é um crime, ainda é um crime, mas igual a cocaína, tu não pode andar por aí com cocaína, mas se tu precisar de anestesia, tu vai tomar uma dosagem, entende? Acompanhada pelo anestesista, que vai te permitir fazer o procedimento. E uma coisa que que eu penso que tem que ficar também muito bem esclarecido, senhores, é que a gente tem muito preconceito por não precisar, né? Isso. Se nós tivermos com nossos familiares, se a gente tem um familiar que vai precisar, e a gente não vai pensar 2 vezes. Isso aí. A gente vai fechar os olhos pro preconceito. A gente não pode sentir a dor do outro. Exatamente, porque é muito fácil você, o Rui, o João, ter a questão, e aí já não é nem preconceito, é o preconceito mesmo. Dos fumadores, do que usa a gotinha, quando a gente não tem uma patologia. Aí é fácil a gente ter. Porque aí a gente não consegue ser empático com a dor do outro. Isso, é igual eu falei pra ti, igual tu falou ali, ó. O camarada que só tem uma ansiedade, mas pra quem tem aquela patologia, pode ser uma dor, a ansiedade, ou a insônia, vamos dizer, o João sofre de insônia, vamos dizer. O João sofre de insônia. Pra mim e pra ti não é nada, que a gente dorme bem. Isso. Mas pra ele é o pior, a coisa que acomete a vida dele. E falar pra ele que a maconha pode ajudar ele, mas a família dele inteira é contra. Todo mundo, como é que ele vai passar por cima desse
preconceito, Sim, entendeu? Só sim. com a informação. Só com a informação. Com pessoas que têm um trabalho lindo igual vocês, que eu quero parabenizar. Porra, Mestre obrigado, Rui, obrigado, João, obrigado, parabenizar irmão. vocês Obrigado, aqui, ó. obrigado. Porque por abrir esse espaço, tá? Pra gente tá trazendo essa informação. Isso não são são pessoas revolucionárias, pessoas que estão à frente fazendo um trabalho lindo igual vocês estão. Né? Não é à toa que o mestre teve mais de 86 mil votos. Não, 57, né? 56 mil, foi um voto meu. O João também, desde que eu vejo ele ativa na rua, tudo, trabalhando ali, sempre a mesma pessoa. Eu já fui abordado pelo João, mestre. E foi o João também já foi abordado por outro PM, ele está abordado ainda. E quando eu fui abordado por ele, tu não tem noção de como ele conduziu a abordagem. O João é um cara gente, mano, educadíssimo, cara. Educadíssimo. Entendeu? Assim. Então, irmãozaço, o cara é decente. agradecer vocês mesmo e torcer para que cada vez mais multiplique essa oportunidade aí. E, Kibe, eu queria, assim, na verdade, te agradecer, porque quando a gente fez o convite pra você, tu aceitou de pronto, tu veio, tu não se encolheu, tu veio aqui, tu abriu, tu assim, ó, tu vou falar sobre esse assunto, e pra gente é interessante porque, Kibe, a gente tem muito preconceito de tudo. Eu tenho, assim, posições políticas, decisões que pra mim é difícil, assim, tu tá falando assim, pô, realmente, se for pra um tratamento, aí, pô, a gente tem que ser empático, se colocar no lugar do outro. Totalmente, e eu concordo. Totalmente. E o que me deixa frustrado é o cara, o maconheiro chato, cara. É o cara que vai fumar no Ramiro Ridger. Ali não é lugar pra isso. Ali é lugar pra família. Eu falo assim, ó. Entendeu? Eu acho que tem que haver o respeito. E sou completamente contra. E tenho medo dessas questões, eu coloquei ele novamente, da liberação das drogas. Tenho medo realmente. Mesmo com receita, eu fico receoso que as pessoas, gente ruim também tem tudo que é lugar, né, João? Esse é o nosso. A minha preocupação maior é essa. Entendeu? Domingo, quando eu assisti o Fantástico, eu queria assistir essa reportagem, eu fiquei com a cabeça mais confusa do que já estava, que aceitava-se o tratamento da menina, mas você não podia plantar maconha para fazer o tratamento da menina. Então eu faço o quê? Ela ia comprar na favela? Eu faço o quê, né? Eu faço o quê? Essa é a situação, Entendi. essa é a situação das associações, João. O que eu faço? Justiça com as próprias mãos. Eu meto a mão na terra e eu vou plantar. Eu sou obrigado a plantar aí contra tudo para defender uma necessidade de um paciente que não tem condição. E parece que essa é a briga lá, né? Essa é a briga deles, porque aí, Rui, eles têm que botar a mão no chão mesmo, na massa, para fazer, para tirar o óleo, para não sei o quê, porque você pode curar o Rui, mas não pode plantar pode importar. Pode trazer importar lá de fora com uma qualidade abaixo do que é produzido aqui, mas não pode importar. Mas agora o governador Tarcísio, lá de São Paulo, né? Tarcísio? Foi Tarcísio, né? Foi Tarcísio. Isso. A lei do Caio França, o Caio França, ele protocolou uma lei de acesso do medicamento à base de cannabis no SUS, entendeu? E o Tarcísio se comoveu justamente como o mestre falou, quando ele olhou o sobrinho dele que tinha uma necessidade com mais de 30 convulsões e que o óleo da cannabis cessava essas convulsões. Então, para um pai e uma mãe que necessita, sim, sabe, mestre? É uma coisa de louco. Então, assim, ó, se eu vejo uma criança que tem epilepsia, paralisia cerebral, autismo... Pessoas que têm câncer terminal, que gritam de dor... Como é que eles vão conseguir o tratamento? Se não existir alguém que vá contra tudo e produza esse medicamento e forneça a eles, para que eles encontrem ali. Eu acho que a luta de, assim, Kibe, eu vou, de novo, vou te agradecer, porque a luta de vocês é válida, cara. Nesse caso, se você comprovando a necessidade que tem para ser um tratamento, eu acho que é válido, entendeu? O que eu falei, novamente, volto lá, sou completamente contra a liberação indiscriminada, sou contra isso, tu sabe? E além disso, é aquele negócio, né? Contra o maconheiro chato, quando a pessoa que vai fumar maconha no meio da rua incomodar a gente ainda. Não, é feio, mestre, assim, ó, não deve, até já vou deixar aqui, ó, pra vocês, maconheiro, respeitem, eu sou maconheiro desde novo, então eu sempre respeitei, vocês não vai ficar fumando na rua, tem que respeitar a pessoa do lado, tem que respeitar as famílias, tem que dar o respeito para te poder ser respeitado, entendeu? Então não vai achando que porque tem uma autorização,
uma prescrição, vai poder sair por aí fumando, desrespeitando todo mundo, entendeu? Isso ainda, o respeito ainda abre muitas portas e vai quebrar o preconceito de todo mundo quando tiver um maconheiro informado e respeitando, trazendo informação e fazendo isso, entendeu? Quer que eu diga uma coisa pra você aqui, ó? Na verdade é o seguinte, a gente traz aqui pessoas que vão trazer um outro ponto de vista diferente do nosso. Às vezes, tu vê que eu fico meio incomodado um pouco, tu vê que é meu. É um assunto difícil pra vocês falar, entendeu? É que o Rui não é polido como eu sou, o Rui é grosso, ele é ogro, ele não consegue entender. O que o Rui tá tentando dizer, pessoal, nós não estamos aqui falando que é para liberar as drogas ilícitas, de forma alguma, mas nós jamais deixaremos de trazer pessoas que têm um pensamento diferente da gente, porque senão vira um programa muito chato. Então vamos trazer pessoas controversas sim, vamos trazer assuntos polêmicos sim, saio daqui mais confuso do que eu vim, porém, uma parte eu consigo entender bem, que é a questão de, se for medicinal, se for para salvar vidas, não há o que discutir. Perfeito. Não há o que discutir. E vou um pouco o que eu não quero é saber de maconheiro tranqueiro, não quero. Não quero, drogadito ninguém quer. Pergunta pra mim fechar com chave de ouro. És a favor da liberação da maconha? Eu, a favor da liberação da maconha? Isso. Eu luto pela regulamentação da maconha. O que é a regulamentação da maconha? A regulamentação é quando, vamos dizer, esse órgão, a Anvisa, que ela coloque regras para que o maconheiro, para quem necessita, para que quem faz o uso adulto, igual eu falei, professor Rui, não é uso recreativo, todo mundo fala uso recreativo. Existe uso esporádico, que tu vai ali, tá numa festa, de repente por influência de outros, tu vai lá e fuma uma vez ou outra, não fuma mais. Tem aquele uso adulto, igual eu já fiz há muito tempo, né? E agora hoje estou fazendo com acompanhamento, que é que eu precisava e fazia o uso adulto em casa, com responsabilidade, fumando, né? Em casa, guardadinho lá. Se tiver uma regra, para quê? Para que eu possa plantar na minha casa. Ah, tá. Sim. Entendeu? Uma regulamentação, igual o artigo 28 já diz que tu produzir a cannabis na tua casa, tu plantar na tua casa para o teu consumo próprio, não é um crime de tráfico de drogas. Não é tráfico. Entendeu? Vai da interpretação da polícia ali. Não somos organizados o suficiente para isso ainda. Ainda não vejo isso no nosso país. Ainda não vejo isso. Mas é muito incipiente, né, João? Mas aí entra um negócio, Kibe. Antigamente as pessoas que tinham algum problema cognitivo, vamos dizer o seguinte, pessoas que eram mais lentas. Existia pessoas que tinham síndrome de Down, tinha pessoas que têm vários tipos de problemas psicológicos, né, João? E aí eu não vou entrar muito em especificidades, porque eu não tenho esse conhecimento para falar mais sobre isso, mas as pessoas geralmente escondiam essas pessoas nas suas casas, ficavam no canto recluso, e hoje nós falamos disso abertamente. Tem pessoas que falam sobre a questão do autismo, de várias coisas, e as pessoas estão vindo para o nosso seio social, estão participando dessas coisas. Eu acho interessante a gente trazer nesse sentido de poder discutir o assunto sem receio, né? Exatamente, claro. Entendeu? Claro. E convido o pessoal também ali, ó, pessoa que tem outra posição completamente diferente, assim, ó, não concordo nada com o que o João fala, do que o Rui fala, não concordo com o Kibe fala, cara, está convidado para vir aqui, porque a nossa intenção é essa, é discutir realmente e trazer informações. Se tu tens informação sobre um assunto que tu discorda, assim, ó, Rui, tu fez uma postagem lá, tu falou, tipo, como assim, ó, tu falou merda, cara, pode vir aqui, eu tenho prazer de poder dizer o seguinte, eu estava errado. Não tem problema. Eu tô aqui para discutir realmente, porque é através disso, através do conhecimento, pessoas que a gente não sabe tudo, João. De forma alguma. A gente não sabe tudo e a gente tem que ter humildade para dizer, não conheço, não sei, e se tem alguém estudando, que está estudando isso com seriedade, a gente tem que respeitar aquelas pessoas. E se alguém se opõe ao Kibe, eu falo assim, ó, se opõe ao que o Kibe falou, vem aqui, sente, explique pra gente. Eu não tenho conhecimento maiores em relação a esse assunto, trouxe o Kibe para trazer informações para mim e para ti, para quem está nos assistindo, e se você tem uma oposição diferente, vem aqui também e vamos conversar. Vamos trazer informação, porque quem está em casa quer ouvir. O grande problema é que as informações chegam pra gente truncadas. Elas chegam trabalhadas, manipuladas. Manipuladas. E eu digo uma coisa, João, tanto de um lado quanto de outro. Totalmente, é óbvio. Entendeu? Quanto de um lado quanto de outro. É óbvio. E a gente precisa ter conhecimento, poder ter assim, ó, informações com dados que sejam realmente, que você possa comprovar e falar assim, pô, eu agora tenho como medir, como tomar a minha decisão. E o grande problema hoje é que o outro está de um lado, ou está de outro, e isso está no meio e te atropelam. Isso. Né? E isso é muito ruim. Acabou assim, a gente tem pluralismo político, mas acabou.
isso aqui no Brasil. Hoje, se tu é contra uma coisa, tu é esquerda, se tu é contra outra coisa, tu é direita, é extrema direita, extrema esquerda. Cara, tá chato pra cacete, cara. Mas gente chata que tem hoje em dia. Gostei muito, Kibe, da tua participação. Vou aqui para minhas considerações finais. Mais uma vez agradecer ao nosso querido amigo Renato Corpani por ter nos oferecido esse belo lanche. Um abraço aqui pro nosso amigo Cleito, que está nos assistindo. Cleito da Texel. Também está prometendo uns brindezinhos para a semana que vem. Cleito, obrigado aí pela moral. Continue nos prestigiando. O nosso Jorge Tadeu de Blumenau. Nosso Celso Renner. Nosso Celso Renner, pessoa maravilhosa. O meu comedor de flor, o Wellington. Menino que faz o programa acontecer. E Kibe, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Foi uma honra, eu agradeço de coração, né? Foi muito bom. Te convidamos a retornar aqui no futuro para que a gente tenha mais informações, para que a gente possa fazer outros debates, tá? Muito obrigado por ter nos visitado e ter dado a cara para bater, né? Não, fechou. Eu tô ter dado a cara para bater. Muito só obrigado. Para terminar ali, para te falar da regulamentação, sim. Se eu sou a favor justamente, igual tu falou, daquele documentário que tu viu. Poxa, eu posso tratar a criança, mas eu não posso plantar. Então, se existe uma regulamentação, vai permitir que esse pai e essa mãe seja seguro, seja acolhido por aquela lei, que não vai colocar eles num ponto de um criminoso, de um traficante, por estar plantando o remédio que vai ajudar no tratamento do filho deles, claro. Entendeu? Ou qualquer outra pessoa que tenha essa necessidade. Por isso que a regulamentação é necessária, mas a legalização, não. Legalização é uma coisa igual o mestre Rui falou, é algo que tem a sua consequência, né? Total. Então a gente precisa ser assim, cauteloso nesse ponto. E assim, a bebida tá ali, entendeu? Qualquer um pode comprar, mas se não te convém, tu não vai até lá buscar, entendeu? Então eu acho que são várias situações. O ponto da maconha é porque ela foi criminalizada a vida inteira, ela foi perseguida, ela foi alvo, pessoas foram presas, pessoas foram mortas, entendeu? Por traficar, por trazer esse produto ilícito. E isso que traz esse preconceito de todos quando se fala da maconha. Mas quando se fala da aplicação terapêutica dela, é diferente, igual a cocaína. Eu não posso ter aqui 50 gramas de cocaína, eu vou preso. Mas se eu precisar de 1 miligrama para minha anestesia, eu vou ser obrigado a usar, entendeu? Ela tá aqui, regulamentada, entende? E acompanhada pelo médico, porque não vai tomar anestesia. Não vai fazer um uso abusivo. Então, por isso que é necessário uma regulamentação. Sem contar também que essa lei que saiu de medicamentos à base de cannabis lá no SUS, na lei do Caio França, isso vai ter um custo muito alto. Muito alto. E se puder plantar em casa e produzir o remédio, não vai ter custo algum, entendeu? Perfeito. Então, tem tudo isso. Foi uma honra, agradeço de coração. Muito obrigado, né? Muito obrigado, João. Meus amigos, vou para os finalmente. Pessoal, novamente, assim, agradeço vocês que nos acompanharam, vocês que comentaram. Vocês comentaram estão na frente, né? Na verdade, semana que vem tem sorteio para quem comentou aqui no Instagram e tem sorteio para quem comentou também lá no Facebook. Então, continue nos acompanhando. Se você acha que a matéria foi interessante, legal, convido o Kibe para vir aqui novamente. Se achou que o que ele veio aqui falou besteira, groselha, como o pessoal diz, né? Vem aqui e venha contrapor também. Aqui é o espaço realmente que a gente abre para que a democracia realmente aconteça. Que a democracia aconteça, porque nós estamos começando a ficar cansados dessa coisa de ou tu tá de lá ou tá de cá. E porque assim, eu já vi, Kibe, uma coisa que o pessoal fala assim, porque tô contra que use droga, isso, aquilo. Pô, mas tem gente em partidos que dizem que ser de direita, que o cara é usuário de cocaína, que a gente sabe. Entendeu? Então, pedindo um exame para o pessoal entrar na faculdade, eu acho que é certo também. Porque a minha posição também acho que nesse aspecto tá certo. Mas se tu pedir para alguns deputados, assim, meu pode fazer a hora que quiser, não tem? Assim, eu posso fazer todos os dias que quiser. Mas agora, tem deputados que a gente sabe. Estou usando aqui, assim, pede pro teu deputado fazer um teste de drogas para ele fazer, para ver se realmente ele defende aquilo que ele fala. Assim, muita gente vai vender para vocês aquilo que ele não faz. Nós temos que combater esse falso moralismo e pronto. É isso aí. A partir do momento que a gente chama
o pessoal de direita, de esquerda, do meio, para sentar aqui e debater. Nós estamos provando que nós não somos disso, que nós não precisamos disso. E quando eu sento aqui, com todo respeito, você que vem aqui vai ser respeitado, mesmo tendo qualquer posição divergente da minha, da do João. Assim, você vai ser respeitado. Porque nós vamos para o debate. Nós gostamos do debate. Muito bom. Muito obrigado. Tá certo? Obrigado, pessoal. Ficamos por aqui e vamos agora aproveitar o lanche. Um abraço. Obrigado, galera.